Pessoal, então essa aqui é a aula 2, é o segundo método para poder resolver aquele exercício anterior que eu fiz do método braçal. Se você ainda não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista, porque lá eu li o enunciado, expliquei, interpretei o exercício. O link está aqui em cima, só se apertar, assista lá primeiro, depois volte aqui, senão você vai ficar um pouco perdido, tá combinado? Deixa eu até trocar aqui o meu rosto de posição. Bom, nessa formulazinha aqui, ela é um pouco mais prática se você conseguir guardar, porque com ela você já consegue calcular o valor acumulado considerando os aportes. Não precisa de fazer no método braçal como eu fiz do outro. Então, VF é o valor futuro, ou seja, é o valor que a gente quer adquirir, é onde a gente quer chegar. O capital ali, no caso, são os aportes que serão feitos em um determinado período de tempo, que no caso esse exercício é ano a ano. O I é a taxa e o N é o tempo. Qual que é a situação desse exercício? A pessoa vai colocar 10 mil reais em janeiro de 2018, depois ela vai colocar mais 10 mil reais em janeiro de 2019, mais 10 mil reais em janeiro de 2020 e mais 10 mil reais em janeiro de 2021. Então ela vai fazer 4 aportes e eles vão render uma taxa de 10% anualmente. E depois ela quer saber quanto que ela precisa acumular, quanto que ela tem que aportar, na verdade, para que ela tenha uma rentabilidade de 65 mil. Então, o que você tem que fazer aqui? Descobrir quanto que ela acumulou nesses 4 anos. Então, a nossa variável aqui, a nossa incógnita vai ser o VF, que é o nosso valor futuro. Qual que é o capital que essa pessoa vai aplicar todo ano? 10 mil. Então, a gente vem aqui e coloca 10 mil reais. A taxa não é de 10%? Como eu expliquei no exercício anterior, 10% é a mesma coisa que 0,1. Então aqui seria 1 mais a taxa, 1 mais 0,1. Então vai dar 1,1. Então é o valor de 10 mil, que vai ser aplicado todos os anos, vezes 1,1. E aqui a gente faz algumas substituições. No caso, eu tenho ali 1 mais i, ou seja, eu tenho 1,1. Lembrando que a taxa é 10%. Ele não está elevado ao tempo? Pois é. Qual que é o tempo que eu estou considerando aqui? Estou considerando o período das aplicações de 10 mil. Então, é elevado a 4. Aquele n é o tempo em que você vai ficar acumulando dinheiro. Nesse caso, são 4 anos. Menos 1, tudo isso dividido por i. Lembrando que i é 10%, ou seja, 0,1 ou 0,10. No professor, fazer 1,1 elevado a 4 vai dar trabalho, hein? Nem vai. Olha aqui embaixo, ó. Olha que bonitinho. Tem uma tabela aqui embaixo que está te contando que 1,1 elevado a 4 é 1,464. O exercício já te deu uma mastigada. Então, o valor futuro, que é o valor que eu quero encontrar, seria exatamente o quê? Seria 10 mil vezes 1,1, que eu já ensinei. Multiplicar 10 mil por 1,1 é tirar 10% de 10 mil e acumular. Para tirar 10% de alguma coisa, é só você pegar o valor e dividir por 10. Não precisa de fazer 10 mil vezes 1,1. Você vai fazer 10 mil dividido por 10. Quanto que dá? Deu 1.000. Significa que 1.000 é 10% de 10 mil. Então, 10 vezes 1,1 é 10 mil mais 1.000. Então, aqui vai dar o quê? 11 mil. Então, aqui já é o valor de 11 mil. 1,1 elevado a 4, o exercício já nos deu de mão beijada, que é 1,464. Menos 1. Dá para a gente perceber que 1,464 menos 1 vai dar 0,464, não é verdade? Tudo isso dividido por 0,1. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 1 sobre 10. Ou simplesmente multiplicar por 10, que dá o mesmo resultado, não é verdade? Então, o valor final, né, o valor futuro, não é nem o valor final, o valor futuro seria esse cálculo. A gente pega 1,464 menos 1, multiplica por 10 e depois a gente multiplica isso por 11. Vai dar 51.040. E aí a gente finaliza da mesma forma como a gente finalizou no outro módulo. Usando qual fórmula? Para ficar fácil aqui, não virar confusão, vou chamar esse aqui de raciocínio número 1. E agora a gente vai para o
raciocínio número 2. Qual que é o raciocínio número 2? É porque a gente agora vai chegar e vai descobrir quanto que a gente tem que juntar com 51 e 40 para poder ter um resultado final de 65 mil. Então lembra daquela formulazinha? Montante é igual ao quê? Capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Concorda comigo? Qual que é o montante, professor? É o valor que ele quer chegar. Então, ele quer chegar em 65 mil reais. Esse é o montante. E o capital? O capital é o que ele já acumulou, mais o valor que a gente não sabe que ele precisa aplicar para chegar em 65 mil. Então, seria 51 e 40 mais X. Ou seja, eu ainda tenho que descobrir qual é o valor que ele tem que aplicar no último ano para poder chegar onde a gente quer. Agora, isso tudo multiplicado por 10%, porque a cada ano a nossa taxa é de 10%. Então é 1,1. E aquele T ali, professor? O T é o tempo. Como é a aplicação de um ano, seria elevado a 1, que a gente não precisa colocar. Como esse 1,1 ele está multiplicando, a gente pode passar para cá dividindo. E 65 mil dividido por 1,1, a gente vai descobrir que vai dar 59,090,90, que vai ser igual a 51,040 mais x. E aí virou matemática básica. Quem está somando, passa para lá, subtraindo. Então, x vai ser igual a 59,090 menos 51.040, que vai dar 8,50,90. Ou seja, fazendo uma revisão rápida do conteúdo. Eu tenho essa fórmula, é horrorosa essa fórmula, eu sei, mas ela é bem simples. A fórmula me dá o valor futuro quando estou fazendo aplicações com aportes periódicos. Aqui eu estou fazendo aportes de 10 mil reais a cada ano. Então eu começo com um capital de 10 mil, vezes 1,1, que é 10%, vezes 1,1 elevado a 4, porque esse dinheiro vai ficar se acumulando por 4 anos, menos 1, dividido por 0,1, que é a taxa. Então eu simplesmente substituí na fórmula os valores que eu tinha. O capital era 10 mil, o I é 10%, eu tenho que colocar em decimal, isso é 0,10, e o N, que é o tempo. Como eu estou considerando os 4 anos, aqui é 4. Então 10 mil vezes 1,1 deu 11 mil. 1,1 elevado a 4, não precisou nem de fazer a conta, porque está aqui embaixo, eles te deram, 1,464. Aí eu fiz 1,464 menos 1, dividido por 0,1. Depois eu multipliquei por 11, eu cheguei em 51.040. Meu raciocínio número 2 agora é, quanto que vai render um ano eu aplicando 51.040, mais um valor que eu não conheço, a uma taxa de 10% para chegar em 65 mil. Então eu tenho aqui 65 mil, vai ser igual ao acumulado de 4 anos, que é 51.040, mais x, que é a taxa que eu não conheço, vezes 1,1, que representa uma rentabilidade de 10%. 1,1 está multiplicando, eu passei para lá dividindo. 65 mil dividido por 1,1 deu 59,090,90. 51,40 que está somando, passa para lá subtraindo. Então x é igual a 8,050. Então nós descobrimos que o valor que eu tenho que colocar no último ano para chegar em 65 mil, ele está compreendido entre 8 mil e 8.199. Entendeu? Se você achou essa aula difícil, achou essa aula complicada, significa que você tem que treinar um pouco mais matemática básica, matemática financeira principalmente básica, começar lá nos princípiozinhos básicos de razão, proporção, juros simples, juros compostos, fazendo bastante exercício para que você se familiarize e consiga desenvolver questões assim com uma compreensão mais simples e mais clara. Tá bom? Espero que você tenha gostado e vamos continuar estudando.